falar um pouquinho a respeito de leitura, que é uma das formas que a gente absorve conhecimento também, aprende. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Você sabe estudar, né? Quem sabe estuda menos e aprende mais, do Cláudio de Moura Castro. Esse livro aqui, ele tem diversas dicas, que inclusive algumas delas nós estamos usando aqui. E um ponto que eu vou citar agora aqui é a respeito da leitura, tá? Que esse livro ensina. Ele fala que, em primeiro lugar, a gente tem que escolher muito bem os livros que a gente quer ler. Porque tem tanta coisa disponível que, se a gente não souber e usar um critério muito bom para isso, conforme você comentou, né, a escolha e o plano, a gente pode perder tempo com coisas inúteis, né? Então, quando a gente pega um livro para ler e chega numa biblioteca, é legal a gente olhar a capa, olhar a orelha do livro, ver o que está escrito, dar uma olhada na contracapa, passar o olho no sumário, né? Dar uma folheada, olhar. É uma leitura superficial, né? Dando uma geral para ver se vale ou não a pena olhar aquele livro. E em valendo a pena, aí sim você pode optar por partir para o próximo passo, que é uma leitura superficial, uma leitura rápida, né? Para você escolher os pontos que você gostaria de aprofundar, né? É óbvio que aqui eu estou falando de uma leitura mais técnica, não de um romance, né? Estou falando de coisas para aprendizado e não para apenas distração, prazer, etc. Né? Não que a gente também não possa ter prazer aprendendo. Eu adoro aprender. Então, são tudo coisas relativas à personalidade de cada um aí, né? Depois que a gente lê, a gente pode grifar os conteúdos que são interessantes. A gente pode se autoexplicar o que eu entendi disso, né? E me fazer uma autoexplicação em cima desse conteúdo. Posso fazer anotações em cima desse conteúdo com as minhas próprias palavras e depois fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais analítica, né? E em cima disso, a leitura suprassumo, eu diria que é aquela leitura que diz respeito a gente comparar com outras leituras. É aquela leitura que a gente correlaciona com outros assuntos, né? O Júlio está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. É possível... você consegue ler, Li? Tá difícil para mim aqui. Tá ruim, Dani. É possível oportunizar algumas dicas sobre estratégias para tirar o conhecimento de memória de curto prazo para de longo prazo? Sim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Júlio. Excelente pergunta. Vamos falar disso, sim. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O Júlio é top das galáxias, é meu amigo lá de Minas. O Júlio é doutor, professor. Opa! É um amigão meu. Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá, Júlio? Segura só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente entra nesse tópico. E eu quero falar também a respeito da questão das pesquisas sobre a internet, né? O que tem a ver a internet como forma da gente pesquisar hoje? Pessoal, a internet, ela popularizou o conhecimento, que é a primeira etapa de ganhar competência. Então, na internet está disponível muito conhecimento. O problema é que a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, né? E aí, se a gente observar, na internet tem muita coisa ruim, infelizmente. Coisa que não é validada, coisa que a pessoa tira da cabeça dela sem fundamento científico, né? Então, quando a gente for pesquisar alguma coisa, além de eu ver o conteúdo, ou melhor, antes de eu ver o conteúdo, é bom eu saber a fonte. O que essa pessoa vai perder se eu descobrir que é uma mentira aquilo que ela publicou, né? O que vai acontecer? Quais são as consequências de alguma coisa que eu estou usando, de eu colocar aquele assunto e descobrir que não é uma verdade aquilo que está publicado, né? Então, uma questão muito importante, a gente está cheio de fake news hoje em dia, né? O WhatsApp chega mensagem a cada segundo, né? Por isso que eu desligo minhas notificações.
É isso Ai, aí. ai, ai. Então a gente tem que estar atento a isso, para que a gente busque informações, dados de confiança, de fontes que a gente saiba que, se a gente descobrir que está furado, a pessoa tem uma repercussão naquilo, né? Qual é a consequência? Então a gente pode pegar de universidades que têm renome, né? A gente pode pegar de jornais, a gente pode pegar de autores conhecidos. Então temos que tomar muito cuidado quando aparece, surge alguém do nada e começa a falar de algum assunto que a gente não sabe nem quem é. Então tem que tomar um cuidado. Se a pessoa falou, verifica se de fato é verdade aquilo, né? Aham. E o próximo passo, Eli, que seria a gente anotar. O que, que a gente pode falar a respeito das anotações, que é uma próxima Pois etapa do é. aprendizado? E que isso aqui tem a ver com técnicas de retenção, né? Que vai ajudar aí na recuperação da informação depois, né? Porque tem aquelas técnicas que a gente fala, né? Tipo, eu vou simplesmente grifar o livro, né? Eu vou copiar frases do livro. Isso são técnicas, né? Que elas não ajudam muito, na verdade, né? Você acaba perdendo um tempo ali, né? Só que elas não são efetivas, né? Uhum. Grifar o livro, por exemplo, é uma coisa interessante para servir de índice, né? Para você achar facilmente aquela marcação que você fez para reler o trecho eventualmente, né? Mas para Uhum. retenção ela não serve muito, né? Sim. Então a gente pode falar, por exemplo, de mapas mentais, né? É uma técnica assim maravilhosa, né, para você fazer anotações, porque ela está relacionada, vamos dizer assim, com o jeito que o cérebro registra a informação, né? Então, Uhum. ao invés de você anotar palavras corridas, né, você usar as suas próprias palavras, né, Uhum. e organizar as informações de uma maneira visual e ordenada, né? Do que você entendeu da sua leitura, por exemplo, né? Ou da aula que você assistiu, né? Não importa. Legal. Então, o mapa mental são informações que você vai ligando uma às outras, né? Então, você consegue ordenar, classificar a informação e você pode colocar figuras também, né? Para se lembrar daquilo, alguma coisa que fez sentido para você, não precisa ser só palavra, né? Isso, olha aí um exemplo, né? Então, são informações conectadas e que você próprio desenha, né? Você próprio cria isso aí. Então, é uma forma fácil de ler e uma forma fácil de se lembrar. Então, essa é uma técnica, né, de retenção, né, de Uhum. informação que vai ajudar você a recuperar depois, né? Essa Conecta é com o uma que o Júlio delas. pediu, né? Sair da memória de Exatamente. curto prazo e passar para de longo prazo, porque a gente conecta de um jeito, da maneira que o cérebro funciona, né? Exatamente, né? Tem uma outra técnica que ela é conhecida como flashcards, né? Ela também ajuda você a guardar a informação que nada mais é do que você, por exemplo, o cards, né, de carta mesmo, né? Então você anotar coisas que você está aprendendo, né? Então, de um lado da carta é uma pergunta, né? No verso da carta é a resposta, né? Então, itens, né? Informações que você precisa se lembrar, né? Então, Uhum. você fazendo isso, né? Qual é a maneira aí de você usar isso, né? Então, você cria as cartas, né? Os cards, e aí depois você lê a pergunta e tenta se lembrar da resposta sem ler, né? Boa. Então você vai percebendo se você está guardando aquela informação ou não, repetindo esse processo, né? Que inclusive a gente já pode emendar na outra técnica, né? Que é Uhum. da repetição espaçada, muito Boa. usado em conjunto com o flashcards, inclusive, né? Uhum. Então, o que quer dizer isso, né? Então, eu tenho lá uma informação que eu quero guardar, que é importante para o meu aprendizado, né? E aí, então eu tento acessar aquela informação, que eu já tive contato com ela, sem ler, sem consultar anotação nenhuma, né? É aí que eu vou perceber se eu estou aprendendo ou não. Se eu não aprendi, vou lá, leio, né?
mais tarde eu tento de novo, né? Isso Uhum. é a história da repetição, né? Então, eu tive contato com conteúdo hoje de manhã, aí eu tento lembrar dele à noite, né? Depois, no dia seguinte, depois dali 2 dias, né? Depois dali uma semana, né? Então, eu vou repetindo isso, né? Tentando me lembrar sem consultar, tá? Para aquele conhecimento ficar vivo na minha memória. Essa questão, né, de repetir, de ter contato com o conteúdo muitas vezes, né, várias vezes, né, é Uhum. o processo que faz a gente armazenar na memória de longo prazo, né, porque o que a gente não acessa, a gente esquece, né? Então, Verdade. se eu vou lá e acesso muitas vezes, isso vira de longo prazo e eu aprendo de fato. A informação vai estar lá facinha para ser recuperada a hora que eu precisar dela, né? Então, a gente falou aqui, ó, de mapa mental, né, dos flashcards e de... É isso aí. E de repetição espaçada, né? São técnicas, assim, fundamentais, né, para esse processo de aprendizagem aqui, né? Show de bola, show de bola. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriel. Você também é fera, meu irmão. Você também é fera, cara. É, e outra questão interessante, né, Eli, para a gente pensar aqui, para ajudar a assimilação, para ajudar a essa retenção de memória, é o uso de canais diferentes, como você comentou lá atrás também, né? A gente Isso. usar a audição, usar a visão, usar a sinestesia. E junto de tudo isso, se a gente conseguir transportar algo que é abstrato para algo concreto, nossa, aí de fato a gente vai ver, vai tocar, vai sentir e vai fazer com que as conexões de fato aconteçam, né? Outra técnica bastante usada, americano que adora fazer isso, né? É a criação de mnemônicos, né? Americano cria mnemônico para tudo, para a gente parar para Aham. pensar na psicologia positiva mesmo, né? Quando a gente fala do PERMA, PERMA é um mnemônico para Positive Emotions, Engagement, Positive Relationship, Meaning Accomplishment, né? É isso aí, é isso aí. Quando a gente cria mnemônicos, encontra alguma maneira de memorizar, é outra forma da gente conseguir fazer com que saia da memória de curto prazo e vá para a Uhum. memória de longo prazo, né? Buscar É. relembrar as anotações sem consultá-las, como você comentou, e associar a emoção, né? O que está por detrás daquilo? Qual que é uma coisa mais profunda para que tenha um valor e um significado para mim? E outro ponto que eu acho fantástico é a gente, se possível, até criar musiquinhas. Eu me lembro É. muito bem, né? Do terceiro colegial, até hoje eu me lembro de uma musiquinha que um professor de biologia criou, né? Ele pegou uma música famosa de carnaval, né? E trocou a letra para explicar sobre o esqueleto. Eu Uhum. achei fascinante, É isso aí. fascinante, né? A musiquinha era muito simples assim: esqueleto maravilhoso, faz a sustentação, protege, impermeabiliza, ajuda na locomoção. E olha que É isso fantástico! aí. Até hoje está na minha memória esse negócio. E eu acho É. fantástico tudo isso.